O mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast. Este programa tem o oferecimento de Caramelo Esportes, soluções esportivas, do treinamento infantil ao treinamento avançado de alta performance, materiais esportivos, tudo para esportes com raquetes. Para mais informações, link na descrição. Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um MVP Cast. Este é o episódio 54. 54. Galera, lembre-se, o mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast. E hoje o nosso convidado é o professor Emerson Guimarães, meu irmão. Esse cara sou eu. Muito obrigado pela tua presença, viu? Emerson. Tudo bem? Obrigado mesmo, eu sei aí a correria que é no dia a dia pra gente conseguir a agenda aí dos professores, então muito obrigado por isso, tá bom? Eu que agradeço o convite. Galera, é o seguinte, o professor Emerson tem mais de 21 anos de experiência no mercado fitness, formado em educação física, pós-graduado em wellness, atuação como professor, personal trainer e fisiculturista. O cara é fisiculturista. Mas não fala isso, porque não parece mais. Eu estive. Mas eu já vi umas Senão a fotos. esposa vai cobrar, entendeu? Boa. Vamos lá. Experiência como coordenador, gerente de academia e gerente regional, diretor operacional e fundador da Trinity Estratégia e Gestão. Gestão empresarial. Especialista em transformação de academias em negócios lucrativos e autogerenciáveis. É isso aí. Sensacional. Emerson, o teu currículo já fala quem é você profissionalmente, cara. Já dá pra ver que você é um cara que manja muito. Agora a pergunta que eu falo pra todo mundo, que é a mais difícil aqui no programa. Qual é? É, Já começa assim? É assim, cara. Isso. Fala pra gente quem é o Emerson, filho, pai, marido, irmão. Essa aí é difícil? Essa é difícil. O resto é tudo tranquilo, cara. Pra gente te conhecer um pouquinho mais, fala sobre você. Eu sou um ungido de Deus. Amém. Me chamo Emerson Guimarães, tenho 45 anos. Eu sou o esposo da Karina Guimarães, que está aqui me prestigiando. Obrigado, muito amor. Legal, Karina. Eu sou filho do seu Manuel, da falecida Dona Esther. Eu sou um comprometido, sou responsável, sou honesto. Eu sou empresário do ramo fitness e eu tenho um propósito aí que eu já trabalho isso há um tempo, que ninguém passe por mim sem ser transformado positivamente. Legal. Isso até a gente estuda para o posicionamento de quem eu sou. Por isso que eu brinquei com você e falei para você que para mim isso não é difícil. Porque eu já estudei, eu treino isso, então eu treino quem eu quero me tornar. Então para mim não foi difícil. O difícil é permanecer em quem eu quero ser, o que eu sou. Verdade. Sensacional, ele já começou dando aula aqui, galera. Emerson, sensacional, cara. Você deixou bem claro, e a gente fala aqui o tempo todo, que tudo é treinável, né? Exato. Tudo é treinável. Você se torna aquilo que você treina. Exatamente. Muito bom, cara. Os meus estudos nos últimos anos, né, no momento que eu me encontro, são todos para isso. Né? São estudos em inteligência emocional, que coloca a sua base bastante forte no seu eu sou, né? Porque hoje em dia o mundo tá no eu faço, eu tenho, né? Exato. E não no quem eu sou. E o que faz a diferença e o que torna tudo diferente é o eu sou. Então, quando você não sabe quem você é, tá tudo errado. Tudo que você faz, tudo que você quer ter, já tá errado. Então, para mim, isso é muito sério, ao ponto de eu escrever isso. Eu me casei com a Karina, minha esposa, e eu reescrevi o meu sou. Porque quem eu era não fazia mais sentido para quem eu sou agora como marido dela. Sensacional. Entendeu? Então, eu tenho marcado isso. Isso parece bobeira, mas não é não. Tem muita gente perdida aí e não sabe por que é, ficar buscando, lutando e não sabe que tá dentro dela. É de dentro para fora, né? Perfeito. Educação física, né, meu? Sensacional, Emerson. Eu compactuo de todo esse pensamento que você falou agora. E eu acho que você deve, em algum momento, acontecer com você o que aconteceu comigo, de ficar se perguntando, porque eu não enxerguei e não busquei isso logo, não encontrei isso logo. Porque, galera, é o seguinte, eu vou falar pra você que tá em casa, estudante de educação física, personal trainer, olha que aula que o Emerson começou dando aqui. Nem tudo que você está procurando dentro da educação física está na educação física. É verdade. Ele acabou de falar que fez curso de inteligência emocional. É um curso que eu fiz também. Gestão das emoções, gestão financeira. Isso é, cara, O meu último foi inteligência financeira. Olha aí. Financeira. Então tá Da aqui, Febracis. galera. Eu fiz Pessoal lá Febracis do também. Paulo Vieira, sabe? Aham. Fiz também. Método CIS, já fiz 3.
Legal. Galera, olha só. Bom. Então, tá aí a fonte. Tá a fonte aí de onde a gente bebe, de onde a gente se transformou e tá aqui o Emerson para comprovar o que eu venho falando aqui. Sensacional, Emerson. Obrigado, cara, por você compartilhar isso. Emerson, agora me diz uma coisa, Diga cara. lá. Quando você se formou em educação física? Bora lá. Então, eu sou um senhor já, né, na educação física. Eu me formei em 2005 na Faculdade Unis, antiga Organizações Santamarense de Educação e Cultura. Legal, Né? Então, eu tenho a minha formação de lá em 2005. Até fui um pouco atrasado, já era um pouco mais velho do que a minha turma, né? Eu não consegui, por conta de recurso financeiro, né? Assim que saí do antigo segundo grau, né? Aham. Hoje é diferente um pouco. Entrar na faculdade de bate-pronto assim. E aí consegui, alguns anos depois, entrar, escolher educação física para graduar e fiz aí um curso muito bom. Era uma faculdade muito boa. Muito boa. Era uma faculdade muito boa. Não sei como está hoje a Unisa, né? No campus de biológicas lá. E em 2005 eu formei, peguei meu CREF. Tenho ele até hoje, apesar de praticamente não usar. Utilizar. Eu venho pagando ele, não sei nem se vou pagar o ano que vem mais, porque eu estou muito na parte da gestão, então, na parte da técnica e precisar de um CREF em si, não vejo tanta necessidade. Mas sou professor, tenho meu CREF. Tá aí, viu? Por Que sinal. legal, não, Tá que aí, legal. com muito orgulho. Sensacional. Não, se você não vai fazer uso, lógico, na prática, vale a pena analisar, sim. Eu bato na tecla que todo mundo tem que pagar, sim, a anuidade, tem que Eu ter pago, um hein? órgão perfeito. Rialdo, tá tudo em dia. Rialdo é Que o fique bem presidente, claro, é o claro, amigo. eu- Está tudo Vamos em tentar dia. trazer ele aqui. Vamos trazer ele Rialdo aqui. é fácil, Rialdo é parceiro. E ele falou com a gente lá falou no, com a gente no Arnold. No Arnold, ano passado. Então, cara, agora me diz uma coisa. Como foi pra você, assim que você saiu da faculdade, para ingressar na educação física? Cara, foi desafiador, né? Porque você se encontra num momento que você não tem experiência e, na época, o pessoal valorizava a A experiência. experiência. Né? Na época, a pessoa, em 2005, 2006, o pessoal valorizava quem tinha experiência, mas poucos queriam dar a experiência. Exato. Né? Então, eu tinha uma experiência de usuário de uma academia, né? Sempre trabalhei no ramo fitness, né? E escola, só fui para cumprir o estágio, né, da faculdade solicitado. Puxa um pouquinho o teu microfone aqui, Opa, Emerson, por melhor, favor. melhor, melhor? Isso, assim. Show, aí, show. aí. Desculpa. Imagina. Nada. Falta habilidade Tá aqui, bom. né? Não, tá bom. Aí. E aí comecei a tentar conseguir uma academia lá na Vila Mascote para trabalhar. Ah, legal. E aí, numa aula de futebol, uma amiga minha falou: "Ô, sou recepcionista de uma academia, lá tá precisando de um estagiário, se você quiser para ficar lá só 30 dias no mês de julho, a gente vai fazer um promocional pro pessoal, a molecada da escola, porque a molecada no mês de julho deixa o pai doido, né? Não tem para onde ir, como é que faz? Os caras vão dar de graça para ver se esse menino engaja, ele compra um plano da academia. E a gente precisa de reforço no time da musculação. Como você gosta disso, já era o que eu gostaria de trabalhar, eu topei para não ganhar R$1. Foi de R$1. graça. Foi numa Só pra academia. adquirir experiência. Olha que legal. Exato. Foi numa academia chamada Sport Station, ali em Veleiros, na zona sul de São Paulo, Eu perto do conheço, Autódromo de Interlagos. Conheço bem. Conhece ali? Eu Ele conheço. conhece. E aí eu fui pra lá e comecei a trabalhar, mas deu sangue, né? E aí eu dei tanto sangue que o cara falou assim: "Não, parou, esse menino aí é diferente. Não dá pra perder. Esse estagiário aí, ele é bom, ele é esforçado." Porque eu entendi que eu precisava ser, eu precisava aprender, eu precisava guinar. Ele falou assim: "Você não vai embora, não. Vou te dar R$75 para você colocar de gasolina Nossa, nessa tua meu. moto aí. E você vai vir trabalhar para mim." Eu falei: "Senhor Jesus." Eu trabalhava na Sky, TV por assinatura numa central de atendimento Uhum. receptivo. Já tinha um salário, né? Que não era bom, mas era melhor que os R$75. Caralho. Tinha alguns famosos benefícios bons. Mas eu sabia que eu tinha que romper numa área para começar da outra. E eu começando da isso. outra, a gente precisa começar de baixo. E isso é uma coisa que as pessoas hoje em dia não querem mais Não. passar por isso. Passar por Elas isso. entendem hoje que elas já têm que começar de cima. Elas entendem hoje que elas precisam começar ganhando 10, 15, 20 mil reais e elas não passam pelo processo. Quando você não passa pelo processo, você só pensa onde você quer chegar, dá tudo errado. E a pessoa se frustra. E às vezes Perfeito. você que está escutando o vídeo agora, não sabe o que está acontecendo na tua vida, porque que nem tudo está 100%, você não se sente bem, é porque você está pulando fase, cara. Hoje o cara se forma, ele entendeu que dar personal é legal e é rentável, ele já quer dar personal.
É isso aí. Você já imaginou um cara que nunca teve uma Exatamente. empresa, do nada, me formei, agora vou construir uma empresa. Isso Alguém mesmo. faz isso? Que aí pro Império, o cara digital... quer um império. Pois é, mas esse é o nosso problema na educação física. É. E eu entendi isso e sabia que tinha que passar por um momento. E comecei a trabalhar. Fui tão bem, que ele falou, não, R$75 só não. Faz o seguinte, você vai ficar aqui na sala, a gente vai te dar um salário. E aí fiquei nesse salário, aí depois eu virei um supervisor da musculação, né? Cuidava dos professores ali, com um olhar um pouquinho maior, porque já comecei a querer dar aula de personal, já me sentia mais capaz, as pessoas gostavam um pouco mais de mim. E aí o dono da academia, esse dono hoje é meu sócio, só para vocês entenderem. Legal. E ele entendeu que eu poderia ficar ali, eu poderia ganhar um pouquinho a mais, você já fica o dia inteiro aqui. É aquela velha história de professor, né? Não é de agora que a gente chega 5, 6 horas da manhã na academia e sai à noite. Eu também vivi isso. Hoje eu não vivo mais, graças a Deus. Mas eu já vivi isso daí. Então, ele entendeu que se eu ficava lá o dia inteiro, eu poderia ficar observando e auxiliando os professores, dando pequenos toques, organizando, e fui crescendo. Até o ponto de ser convidado para ser um gerente de academia, quando surgiu uma academia chamada, não sei se vocês vão conhecer, Smart Fit. Nós vamos falar já da Smart Fit, Entendeu? vai chegar Então, aí ainda. Foi mais ou menos assim. Legal. Olha Cara, que bacana, jornada. né, meu? Aí, Olha- ele falou aí, é do chão de fábrica que a gente fala, É o né? chão de Eu fábrica. uso esse termo. É isso aí. Eu uso Os esse caras termo. não querem passar pelo chão de fábrica. Não querem. cara. Não querem. É muito louco, né? Isso é um problema, porque assim, até na metodologia do bodybuilder, você não é campeão bodybuilder quando você tá lá no palco. Você é campeão dia a dia. No dia a dia, exatamente. Todo No seu momento, treinamento, né? naquele litro a mais de água, naquela refeição a mais que você faz. Então, por isso, eu acho o esporte maravilhoso. Eu acho fantástico o bodybuilder. Por causa disso, você não é campeão lá. O dia do palco, cara, você nem tem muito o que fazer. Você não tem muito o que fazer naquele dia. É a já tá celebração feito. do seu feito. esforço, né? Exatamente. Por isso que muitas pessoas perguntam, hoje já existe uma maturidade maior, né? Nesse mundinho de academia, nesse lifestyle aí todo, que o cara entende que é um processo, né? Ele entende que tem que ser o dia a dia. Mas não é assim na cabeça do professor, né? Do estagiário. Eu vejo muitos amigos, meninos bons até, né? Coração bom, mas estão perdidos na profissão porque não tem um direcionamento. Primeiro que ele não se enxerga como uma empresa. Se você quiser, a gente pode falar disso. Claro, vamos falar. Sim. Porque ele vira uma empresa e ele não se enxerga numa empresa. Ele não se posiciona. Eu sou. Como é que é a sua empresa? O que você é? Quem é o seu cliente? Personal pega todo mundo. Ele pega a senhora mais velha, ele pega a menina mais nova, ele pega o bombadinho. Ele pega de tudo. Tá errado. Ele tem que nichar, ele tem que se especializar. Entendeu? O seu podcast, ele fala pra quem? Ele fala pra médicos? Pro personal Pro personal trainer, pro centro de trainer. educação física. Então, se pro você professor está dessa olhando área. agora e entendeu que até o podcast ele tem que nichar, você também tem que nichar. Fique esperto, professor. Abre o olho, acorda. Se você nichar, você consegue cobrar mais caro. É sobre isso, entendeu? Vira um especialista. Exatamente. É isso aí. Sensacional. Sensacional. Já surgiu aqui 3 perguntas agora só em cima do que você falou. Primeiro, cara, é muito legal essa jornada, o Emerson, você falar, porque lá atrás eu lembro que realmente era isso que você falou de ponta a ponta. Nós precisávamos de experiência para trabalhar. Então a gente precisava doar o nosso tempo. Exato. Não se preocupar quanto que ia ganhar. E eu falo aqui sempre, o tempo todo, de gerar confiança. Você gerou tanta confiança no teu chefe que você virou sócio dele. Pois é. A importância, então fala pra mim a importância do cara gerar confiança, não só no chefe, mas, por exemplo, no teu parceiro. O Ed me gerou tanta confiança que eu falei, cara, dá pra gente tocar um negócio. Eu tinha o meu curso já presencial, ele foi assistir, mas ele tem uma grande habilidade com o digital. Legal. E me gerou confiança. Legal. Além da habilidade dele, me gerou confiança pra estar aqui do meu lado. Pois é. A gente acha que sociedade é só quando os dois colocam algum dinheiro e abrem um negócio. Isso aí. Mas sociedade não é isso. É quando duas pessoas, elas decidem seguir o mesmo caminho e o mesmo propósito. Então, a primeira coisa, esses propósitos têm que estar alinhados. Sim. E você não precisa de um sócio que faz a mesma coisa que você. Você Perfeito. precisa de um sócio que complementa o que você faz. Isso Assim mesmo. vocês se encaixam. Eu brinco muito, falo da minha esposa e não canso de falar dela. Beijo, amor, te amo, publicamente falando. Muito Ela bom. me completa. Eu sou mais agitado, eu quero as coisas para ontem. Ela é tipo aquela passagem da Bíblia, sabe? Ela é a paz que excede todo entendimento. E ela, nesses momentos que eu tô mais agitado, ela me acalma. Do mesmo jeito que quando ela tá mais calma, eu acelero ela e se torna um equilíbrio Sim. bacana. Então, quando você tá dentro de uma academia, o que você pode agregar ali?
Entendeu? A gente acha que o lance de confiança, que é a palavra que você falou, eu acho muito bacana, tem uma ferramenta muito boa sobre isso, se chama Os 5 Desafios da Equipe. Já leu? Não. Cara, é um livro fantástico. Existe Esse é o nome do livro? Sim. Os Então 5 faz uma Desafios da mágica Equipe. Fazer aí, pô. aqui, ó. Agora a gente vai fazer uma mágica pra subir na tela aí. Caramba, esse É negócio isso aí. digital eu entendi, gente. Daqui a pouco vai aparecer na tela de vocês aí, né? É isso aí. Agora eu entendi porque você se juntou pra ele. É, você viu? Impressionante, Brasil. Um dia eu estalei o dedo aqui, ele falou, que isso? Que Falei, não, isso? depois você vai Fica ver. Depois verás. tranquilo. É. Então, cara, a confiança, nesse livro, por exemplo, é a base de tudo. Se você não tem confiança, nada do que pode ser feito pode ser feito. E confiança, Robson, você não compra na esquina. Perfeito. É conquistado. Só que hoje em dia, as pessoas, os personagens, eles acham que a pessoa tem confiança, tem que confiar nele. E não é assim que funciona. É você que ganha a confiança da pessoa. Quando eu conheci a minha esposa, eu quis ganhar a confiança dela para mostrar que eu era um cara diferente, legal e que poderia ser o namorado, o noivo e o marido e o pai dos filhos dela. Entendeu? Então, hoje em dia, o cara entra numa academia, que é o meu nicho, por exemplo, ele acha que a gente tem que confiar nele cegamente. Que o que ele fala tá tudo bem. Ao ponto dele querer faltar porque está doente, faz parte, faltou, tem que estar em casa, não tá legal, tem que ir no médico, dele não trazer um atestado e eu tenho que acreditar nele 100%. Ele esquece da parte jurídica, entendeu? Ele acha que eu tenho que confiar e tá tudo bem, mas não é assim que funcionam as coisas. Você precisa ganhar a confiança das pessoas. E poucos hoje em dia estão dispostos verdadeiramente, genuinamente mesmo, em querer ganhar a confiança da tua empresa, do teu líder imediato, do teu aluno de personal. Eles não querem. Eles acham que eles são as estrelas porque eles têm 10 mil seguidores. E não é sobre isso. Isso mesmo. Não é sobre isso. Entendeu? Eu acho que a internet já tá derrubando um monte de gente também. Ao mesmo tempo que tá somando os seguidores, likes e curtidas. Tá, Ajuda e atrapalha, tá né? atrapalhando. Você tem que saber, né? E o Emerson fala isso e eu tô com meu filho ali fora, tem 10 anos de idade. E é uma coisa tão normal pra gente, né? Porque eu converso muito com ele sobre isso. Aham. Sobre ser confiável, né? Sim. Falo, quando ele fala comigo, coisas de escola ou coisas do clube ali, eu tenho um pacto com ele ali, que tudo que eu falo com ele, eu cumpro. É isso aí. Às vezes até a gente É a arruma umas palavra, encrencas né? É a com a palavra. mamãe. Que ele fala, o papai prometeu. Eu falei, não, se eu prometi, tá prometido, cara. Vai ser cumprido. Porque a gente já passa de agora, cara. Onde foi perdido exemplo, isso, né? Onde será que você virou que se adulto e perdeu isso? Porque eu falo isso pro Robson, né? Uma coisa que as pessoas, quando fazem essa pergunta, eu falo, eu sou uma pessoa confiável. É sensacional. E é um princípio que a Sim, gente tem que ter, é um valor né? teu, né? É um Você valor. precisa entregar isso, né? E a gente, é isso que você falou, não falo muito encontra disso. muito nas Eu falo pessoas. muito disso. Às vezes, né, o pessoal tá lá e fala assim, mas espera aí. Saiu um valor errado aqui. A pessoa nem percebeu, ela aceitou esse valor. Mas eu falei, eu preciso mudar. E não é pela pessoa, é por quem eu sou. Sim. Exato. Se você, que sabe quem você é, sabota você mesmo, cara, você vai ser o quê da vida? Você vai se conectar com as pessoas de qual forma? De uma forma que você sempre tem que tomar vantagem em cima delas? Então, tem uma frase, né, muito aí, dita aqui, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Isso. Você está Perfeito. fazendo com o teu filho, isso. dando um grande exemplo. Porque o que ele vê mesmo, às vezes a criança não vê o que a gente fala, né? Ela vê o que você faz. Vê o que E ela faz. vem repetidamente falando, eu durmo hoje de um jeito que meu pai dormia. E ele nunca quis me ensinar isso. E olha que doideira. Talvez eu, quando pequeno, a gente entendia que ele dormia daquele jeito, eu entendi que aquele jeito é bom, eu já durmo desse jeito. Eu viro para vários lados, beleza, mas eu sempre caio e acabo dormindo Naquela da forma posição que o meu Ele pai dormia. dorme. Não é doideira isso? É o que você viu, né? Pois é, só que isso é muito perigoso também, porque às vezes você está repetindo um ciclo da vida do teu pai que não foi tão bom. É legal copiar as coisas boas, as coisas ruins você aprende e faz melhor. Entendeu? Então, que a gente não copie ciclos ruins, que a gente tenha o discernimento para entender, enxergar e mudar essa história que foi do teu pai Isso. e fazer uma história melhor da tua Há vida. ciclos que a gente precisa quebrar. Exato. Sensacional. Boa. Emerson, agora me diz uma coisa. Você galgou aí o chão da fábrica para ganhar experiência, conquistou a confiança do chefe. E como foi, e o momento que você sentiu, falou, agora eu consigo pegar personal natural, aconteceu? Não. Os primeiros Cara, eu alunos de lembro do personagens? meu primeiro aluno de personal, cara. O sobrenome era Campos e se eu não me engano, chamava-se Rodrigo. E esse cara, eu lembro dele porque na minha cabeça e no meu coração, é a pessoa que acreditou em mim. Ele acreditou e depositou literalmente a confiança e o dinheiro, né? Uhum. No meu trabalho para que eu desenvolvesse uma aula para ele.
E aí eu comecei a trabalhar com isso e peguei ele como aluno de personal. Foi difícil, né? Eu queria dar o meu melhor, então eu não sabia muito. Tinha os meninos, né, mais experientes, né, que me ajudaram aí, uns personagens mais cascudos, digamos assim, e eu observava, mas eu sempre quis fazer algo a mais, entregar um pouquinho a mais para o meu cliente. Então, eu fui o personal que... o primeiro personal a ter um site na academia. Olha que Eu legal. descobri que era interessante ter um site. Eu fiz um site, a primeira vez, eu já tive 2 sites quando eu era personal, né? Eu tive um site que, cara, não tinha muita coisa, mas falava sobre mim, tinha umas fotinhas lá. Eu já começava a querer trazer um parceiro, quer colocar a sua logo no meu site? Me ajuda legal. a comprar a camiseta tal, Olha que fazer não sei legal. o quê. Pois Vendedor é. já. É tipo isso, cara. E aí eu entendia que eu precisava fazer cursos, eu entendia que eu precisava melhorar, né? Até por insegurança mesmo. Não vejo problema nenhum em dizer isso para vocês hoje, Sim. publicamente aqui falando. Até por insegurança, eu precisava me capacitar mais. Eu precisava estar mais capacitado, mais ciente para como é que eu vou melhorar a vida desse meu cliente. E foi difícil, porque eu não tinha esse discernimento que eu tenho hoje. Hoje eu tenho 45, né? Porra. Então, o que eu precisava fazer? O que esse cara buscava? Na minha cabeça, eu tinha que fazer ele emagrecer. Na época, era... Curso, gente, na época era cardiopatas, não era uma coisa assim? Emagrecer, era curso... Você quer ser personal, você tem que fazer esses cursos aí. O pessoal vinha querendo emagrecer. Hoje não é tão diferente, né? Mas eu precisava entender. E aí eu começava a aprender, fazer curso, ir ali, ir aqui. Tentei fazer uma pós em wellness, né? Fiz uma pós em wellness. E tentava inovar com o meu cliente, eu já entendia que ele tinha que ter um momento diferente. Eu não sabia que o nome disso era experiência. Mas eu já entendia que ele tinha que ter um momento diferente, porque na academia tinha uns 15 personagens. O pessoal tudo mais legal, com os tênis mais legal que eu. Que a gente é professor, acha tênis bonito, né? Amo. A gente Eu acha, amo. eu também. Eu sou seu Até sou hoje. igualzinho. Pois é, a gente achava que tinha que ter uns tênis bonitos e eu queria entregar alguma coisa. E eu comecei por conta dessa força de vontade, mesmo sem ter tantas habilidades, eu comecei a entregar. O pessoal começava a emagrecer, eles se sentiam bem, eles começavam a ficar mais tonificados. Isso para eles era o resultado. E eu ficava feliz com isso. E fui crescendo desde então. Sensacional. É. Eu fiz essa pergunta, Emerson, para você responder exatamente isso, porque as pessoas pensam que é do nada. Tá combinado, viu, pessoal? Não, você viu, né? Não, porque, cara... Acha que chegou e já vai conseguir... Foi natural, você viu, demorou, insegurança, aí a insegurança fez buscar curso. Por isso que eu falo, é normal, é natural se a pessoa não tenha Ó, a preparação. Fala sobre isso. Hoje, depois a gente pode voltar nesse tema, mas hoje, Diogo Corona substituiu Edgar Corona na Smart Fit. Ok? Ele está sendo preparado há 14 anos. Há 14 anos eu vi ele sendo preparado, passando por posições na empresa estratégicas para que ele aprenda e ele entenda de todas as engrenagens. 14 anos. Hoje o cara se forma, ele quer ser personal e acha que ele vai ser um personal melhor do que o outro. E às vezes só porque ele tem um engajamento melhor na rede social. Mas o que ele de fato entrega para o seu cliente. Entendeu? E eu defendo muito. Eu vim aqui dizer para vocês, o personal é uma empresa. Se você, como uma empresa de personal, você não tem um marketing, você não tem um serviço comercial de fato, você não controla a saída dos seus clientes, você não tem informação dos seus clientes, você não tem uma planilha de quanto que entra, quanto que você gasta aí, personal, para dar aula por mês? Você sabe me dizer? Fala agora. Fale com você mesmo. Se você não sabe, você está errado. Você está errado. Porque ele precisa saber disso. Você precisa ser tratado como uma empresa. Personal, se você dá aula, cobra do seu cliente, e se você não dá nota fiscal, você está errado. Você não pode nem reclamar do Lula. Pronto, falei, não sabia. Vai ser cancelado. Você não pode reclamar do Lula, bicho. Você está errado. Você está sonegando. Você está fazendo coisa errada. E quando você começa a fazer a coisa errada, todo o restante é errado. É assim que eu penso. É uma empresa, tem que É uma empresa, você Total. SA, não tem jeito. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Entender como uma empresa. E aí, a empresa você tem que cuidar do marketing, tem que cuidar da gestão financeira, você tem que cuidar da entrada e da saída. Se você, Processos. se você cobra 200, você não ganha 200. Você entendeu? Exatamente. Quais são os seus processos? Quando seu cliente chega na academia, tem um lugar específico que você busca ele? Quanto Ou você custou para você conseguir ele? Exatamente. Quantos nãos você teve Exatamente. que ter até esse ter sim, né? Qual a Exatamente. estatística que você tem? Você tem sabe, o seu nicho claro aí dentro do personal, né? O subnicho que a gente chama. Sim. Tem que ter muito claro para quando você saber quem é aquela pessoa ser seu cliente, porque aí você fica reclamando, não gosto de dar aula para aquele aluno, você dá por causa do dinheiro, que eu sei.
Você dá só porque você precisa da grana. Isso é o pior poço que você vai se enfiar, entendeu? Agora, se você sabe exatamente quem é o seu cliente, aquilo ali muda de trabalho. Aquilo ali não é mais trabalho. Fica prazeroso, O Emerson, fica gostoso. eu já vi personal sair da sala chorando porque não queria estar ali dando aula para aquela pessoa, cara. Pois é. E estava lá só por causa da grana, cara. Exatamente o que você falou. Chorando. E eu fui aconselhar, falei, cara, você não precisa disso. Pois é. Você não precisa disso. E isso é verdade. O que você acabou de falar é verdade, porque eu presenciei. Entende? Pode falar. E isso é tudo na vida, né? É que Tudo a gente tá na aqui vida, no podcast falando sobre personal. Mas isso é tudo na vida. Antes de eu conhecer a minha esposa, eu tinha uma lista da mulher que eu gostaria de encontrar. Para que essa mulher, quando passasse por mim, eu tivesse certeza que essa era a mulher. Era ela. Do mesmo jeito que eu já sei qual que é o meu próximo carro. Do mesmo jeito que eu já sei como é que é a minha filha. Entende agora? Legal. Sensacional. Então eu treino, eu vou treinando, eu vou imaginando, eu vou pensando até que a coisa aconteça. E eu vou trabalhando para isso, claro. Se eu preciso fazer curso, estar em lugares, estar com pessoas, entendeu? Investir aqui ou deixar de gastar ali por conta disso mesmo. ou daquilo outro. É assim que tem que ser. E é assim no personal. Eu entendo que isso tem que ser. E hoje eu percebo, mesmo sem saber naquela época, que as atitudes de sucesso que eu tive foram geradas porque eu fazia isso. Consciente ou inconsciente. Sim. Entendeu? Sensacional. Muito louco. Emerson, agora me fala essa passagem aí como coordenador, gestor aí na Smart Fit. Cara, eu trabalhava como... Era o supervisorzinho da musculação, ficava na sala na parte da tarde. Esperto, já entendia naquele tempo que trabalhar de tarde na musculação era tranquilo, é mais vazia, depende... A maioria das lojas, né? É mais tranquilo. E aí eu enfiava personal de manhã e personal à noite. Quem nunca faz isso, né? Claro. É isso aí. E aí o cara me chamou para ser supervisor e aí surgiu uma rede de academias. Na verdade, minto. Antes disso, teve uma oportunidade, ele se juntou com o Edgar Corona, ele é o Salles Mandia, meu sócio, um dos meus mentores aí de vida profissional. E ele se juntou com o Edgar para fazer biorritmo. Ele fez a primeira biorritmo da Barão de Jaceguai, que é a biorritmo do Campo Belo, existe até hoje, e iria ter outra biorritmo ali em Interlagos. E aí ficaram naquela coisa de abrir e não abrir, porque tinha biorritmo do Shopping Interlagos, naquela época. E aí surgiu a Smart Fit. Ele foi tocar, abrir as primeiras Smart Fits no Rio de Janeiro, ajudar a fazer a obra para ter, já tinha do Morumbi aqui. E aí surgiu uma oportunidade para ele de abrir a primeira Smart Fit franquia que existiu. E aí ele topou, ele entendeu, né? Até partiu dele isso. E ele foi abrir essa Smart Fit franquia, lá onde era a academia dele de Interlagos, a antiga Sport Station. E ele abriu a primeira franquia, que hoje chama-se Smart Fit Atlântica, perto da Avenida Atlântica. E ele me convidou para ser o gerente, porque o gerente da primeira Smart Fit de todas ali no Morumbi era o Douglas Joaquim, né? E ele falou, eu sei que você conhece o Douglas, é da mesma faculdade que você, eu já conversei com eles. Aqui vai mudar, tem 75 funcionários. A Smart Fit é um modelo de academia mais enxuta, a gente não vai continuar com essas pessoas, mas eu não quero que você me dê a resposta, porque eu estou te convidando para ser o gerente da academia. Caraca. Entendeu? Legal. Eu quero que você vá passar um dia com o Douglas e se você entender que isso é bom para tua vida, você volta aqui para mim e fala, eu quero, e a gente vai seguir. Em março começa a obra, em junho a gente inaugura essa academia. Desse jeito. E eu fui com o Douglas lá no Morumbi, passei um dia com ele, entendi esse mundo da Smart, porque abriu uma academia, custava R$49, lembra disso? Lembro. A gente Porra. achava que era tudo menos academia, lembra? É. Eu perdi um professor para lá, o grande Laércio, que tá até hoje lá dando personal. Caraca. Você vai ter que assistir esse podcast, Laércio. Boa. E eu perdi esse professor para ele. Eu falei, Laércio, você é doido, aqui você tem um monte de aluno, você vai para lá, pro Morumbi, é mais longe, eu sei que lá é mais adensado e tal. E aí surgiu essa Smart Fit, veio dando certo e eu fui convidado a ser gerente. Nem pensava em ser gestor, nunca pensei, achava até chato, né? Não gostava, no começo foi difícil, porque eu não tinha experiência alguma, né? Mas ele do meu lado, por ver que eu, desde o tempo de estagiário, eu era um cara fiel, um cara que estava ali, fazia as coisas certas, tinha princípios, ele entendeu que eu pudesse seguir como gestor. O meu perfil se encaixava com o perfil de gestor de Smart Fit lá em 2011. Caraca. E eu abri a primeira Smart Fit franquia em 2011, Smart Fit Atlântica, e fui o primeiro gerente da primeira franquia. Tinham 3 Smarts em São Paulo. Hoje tem umas 700, né? Só em São Paulo. E aí eu comecei a ser gerente, aprendendo, fazendo curso, me enfiando, humildemente falando e fui crescendo, né? E aí você cresceu dentro da própria empresa. Dentro da Saiu de própria gerente empresa. e foi Saí. para outra área. Saí. Depois de alguns anos, né? Porque tinha uma proposta de eu crescer com
com o próprio Salles, ele decidiu tomar outro rumo, né, na empresa e não crescer tanto a empresa, porque dá trabalho, né? É difícil, não é só crescer Ou por seja, crescer. crescer dói, viu, personal? Crescer então, se dói. você quer crescer, fica a dica. Olha o que o Emerson acabou de falar. Dá trabalho. Crescer dá trabalho. Dói. Então, você cuidado com o que pensa, com o que pede, porque as coisas acontecem. Pois é. E aí surgiu uma vaga dentro da rede Smart Fit para trabalhar com os franqueados, porque já existiam alguns outros franqueados no Brasil, de cuidar desses caras. E quem era o cara, um dos caras mais indicados? O primeiro. O que passou por tudo, que sentiu a dor de ter uma franquia, que veio do chão de fábrica, Ed, isso mesmo. que sabe como é ser professor, sabe como é que é limpar um banheiro. Hoje eu tenho uma Smart, mas eu já limpei o banheiro daquela Smart e já limpei o banheiro da minha depois de dono. Só para que vocês terem noção. Quarta-feira eu tava na caixa d'água da minha Smart. Problema zero com isso, de onde eu vim. Hoje você tem uma unidade, tem uma é isso? franquia. Que Pô, legal, meu. Hoje eu tenho uma Smart. Bacana. Então, Qual que é a tua unidade? Onde é? chama Smart Fit Mendes Vila Natal. É ali mais pro fundão da Zona Sul. Conheço. Conhece ali o condomínio Legal. Palmares? Conheço. É ali. Tem uma equipe fantástica lá. Né? A gente cuida daquela galera ali. Que legal, ali, meu. não sei se é porque é mais de bairro, mas é uma comunidade, sabe? O pessoal é bacana demais lá. Que legal. Tem alguns amigos que moram ali no Palmares ainda. Sensacional. E aí, surgiu essa oportunidade de eu passar no processo seletivo. E eu fiz o processo seletivo, como todos os outros lá, concorri à vaga e me dei bem, né? Fui muito bem. Na época, o Júnior Brandão. Legal. Hoje estamos começando aí a fazer algumas coisas juntos, eu e o Júnior de novo, né? E eu fui para a equipe dele, eu era um consultor dele que rodava o Brasil e dava o apoio. Quando você vende uma franquia para um franqueado, né, a rede, ela diz que vai te ajudar. Tem uma pessoa que vai na obra, te ajudar com a obra, né, dar o direcionamento, o norte da coisa, e tem uma pessoa depois que a academia abre, ou quando está para abrir, começa já a formar gerência, formar o time de musculação e tal, e eu era esse cara. Eu entrava no finalzinho da obra, ia auxiliando esse cara e ficava na vida com esse cara. Né? Então, eu viajava o Brasil inteiro, já conheço praticamente todas as capitais, aí, todos os estados. Legal. Já cuidei ao mesmo tempo de 24 Smart Fits, ao mesmo tempo. Caramba. Já cuidei do Acre, do Amazonas, Bauru era minha, Senhora. Campina Grande. Já fui para tudo, já morei em Cuiabá pela Smart, enfim. Caraca, Já dei uma rodada. que legal. E aí eu rodava, chegava na loja e auxiliava o gestor, porque eu já tinha sido gestor. Eu sabia da dor dele. Eu sabia como ajudar o professor. Entendeu? E uma das ajudas, ele falava assim, meu professor às vezes quer sair. Eu falei, então, por que você não dá um monte de aluno de personal para ele? Porque geralmente o gerente é escolhido que é o melhor professor da região, né? É. Principalmente quando você chega numa cidade menor do que São Paulo. Geralmente se escolhe aquele personal que é mais inclinado, ele já entendeu que ele precisa ser gestor. Às vezes ele tá um pouco cansado, porque personal, gente, tem que... E aí, beleza? Todos os dias. Tudo Toda bem? hora, né? Não Toda tem hora, dessa. O cara pagou por isso. Isso. Precisa estar claro. E às vezes nem todos os dias a gente tá assim, né? Com essa energia. E o gerente da academia, ele consegue ainda um pouco, né, entrar na sala dele, naquelas 2, 3 horas das rotinas operacionais dele, né, o burocrático da vida. E eu ia ajudar esses caras, entender esses caras, a região, o lugar, como fazia para melhorar a performance e dar o retorno financeiro que o franqueado esperava por aquela loja. E eu me dei bem nisso daí, cara. Eu me dei bem, porque os franqueados legal, acreditavam em mim. Por que eles acreditavam em mim? Porque eu era o único regional até então que tinha vindo da franquia. Então, sabe aquela... Você já sentiu a dor que eu sinto, entendeu? É diferente, cara. É diferente você saber o que tá passando, você ter uma loja só. É diferente do cara que tem 10. Às vezes não vem desse bolso, mas vem do outro. Vem do outro. Ali tem que vir tudo Aqui dali, tem né? que vir dali. Tanto que o primeiro desafio que o Salles me deu, ele olhou pra mim e falou assim, ó, abrimos. Linda academia. Ficou 10, mudou tudo, fizemos uma obra, aquele transtorno. Falta Ele falou gente. assim, só falta ter a próxima. Só que para ter a próxima, eu não esqueço disso ele falar para mim. Só que para ter a próxima, só vai ter a próxima se você quiser. Se você for bem aqui, se essa unidade desempenhar, a gente consegue fazer a próxima. Senão, a gente não consegue. Cara, eu agarrei aquilo. E eu fui para cima, velho. E eu fazia de tudo. Cara, eu dormia na academia, praticamente. Eu chegava às 7 horas da manhã, ia embora às 22. Teve dia de eu chegar, eu dei 3 passos do carro, eu voltei, eu dormi no banco de trás. Falei, vou dormir mais 40 minutos aqui no carro, cansado. Mas eu entendia que a gente ia crescer. Olha que legal. E um propósito lá em Abraçou cima. mesmo E foi. E aí negócio. teve a Vestiu a próxima. camisa, né? E teve a próxima. Então, eu fazia isso pela rede Smart Fit. Saía rodando.
tinha relatórios, eu sentava com o franqueado, chegava na cidade, sentava com ele, via as dores dele, ajudava com a equipe. Ó, seu líder não tá tão bom. O líder dentro da Smart Fit é o gerente, tá? Da loja, só pra vocês entenderem. A gente carinhosamente chama ele de líder, porque ele lidera, né? Então, a gente ajudava esse cara em todos os sentidos. Desde, ó, coloca um bullet aqui virado para fora, que vai mostrar para o cliente que é R$49, que é R$59. Entendeu? E o cara ia fazendo, ó, ataca aqui, ó. Eu visitei o seu concorrente. Sério? Eu falei, visitei, fui lá, treinei na academia do cara. Paguei uma diária lá e o cara é muito bom nisso daqui, nas outras coisas não. Então, olha isso daqui, a gente tem que melhorar o nosso atendimento, a gente tem que melhorar isso aqui, disposição de máquina. Sabe? Layout. Layout de sala. Fala tudo. Tem academia de rede, eu não vou falar o nome aqui, que acho que é colocar as máquinas da carreta para dentro. E pronto. E não é. Tem toda uma estratégia que você coloca pensando no caminhar da venda do recepcionista ou consultor de vendas. Na hora que o professor vai ensinar a pessoa, ele vai ficar de costas para todo mundo, não vai ficar. A menina vai ficar se mostrando, né? Com o bumbum para cima ou não, se abrindo, né? Então, tem toda uma disposição das máquinas que gera uma experiência para o cliente diferente. Que hoje as pessoas, às vezes, nem percebem que isso acontece. Até a cor da máquina, o modelo, o jeito de treinar. Eu não compro uma máquina sem eu ter treinado nela. Só para vocês terem noção. Às vezes chega uma máquina diferente, meio nova lá, eu chego lá e falo, qual Smart que tá essa máquina? Tá lá na Zona Leste. Pois sábado eu vou lá treinar. Para eu saber se essa máquina é boa mesmo. Para eu saber se é legal mesmo. Até pela minha experiência como bodybuilder, fisiculturista, né? Eu não entrego qualquer coisa para o meu cliente, né? Então, eu fazia isso. Eu rodava fazendo isso. E aí, fiquei um tempo lá. Aí, um certo dia, a Smart Fit, de 6 em 6 meses, ela junta todos os gestores em um hotel e coloca todo mundo para dizer como foi o semestre e para dizer o que vem pela frente. Isso é fantástico. Eu fui convidado para trabalhar exclusivamente para o segundo maior franqueado. Era um cara chamado Amir Maluf, muito inteligente lá do Mato Grosso. Ele tinha a Smart espalhada no Brasil inteiro também e ele entendia que ele precisava aumentar a performance. Então, você imagina, o cara já era uma Smart Fit, né? Que, bem ou mal, querendo ou não, é uma rede que é de sucesso, entrega bem, entendeu? Mas ele queria aumentar mais ainda. É esse o nível que você trata. É o nível do bodybuilder. Aonde eu posso ser a mais? Que nem quando eu treinava. Se eu fiz 10, eu vou fazer 12, porque o primeiro lugar fez 10, então eu vou estar na frente dele. Eu vou fazer 12. É a mesma mentalidade. É tudo sobre mentalidade, entendeu? Então, eu ficava lá e cuidei das unidades dele. Fiquei 1 ano e 8 meses lá. Caraca. Morei em Cuiabrasa, que lá é Cuiabrasa, quente. Lá é o lugar mais quente do Brasil. Eu conheço praticamente todo, gente. Caraca, lá é o mais quente. Lá o mato pega fogo mesmo. Eu achava que era mentira, mas não é. O pessoal lá é sensacional. Com calor. Caraca, o pessoal lá é sensacional. O povo cuiabano é demais, cara. É demais mesmo. Gosto deles demais. Sinto saudades de algumas coisas lá. Do mato pegando fogo, não, que eu tinha medo. Entendeu? Mas lá é muito bacana. Manda um abraço aí pra galera lá de Cuiabá aí que tá me assistindo, meus amigos. Um grande abraço pra vocês. Saudades de vocês. Qualquer dia eu vou aí na minha chapada. Lá tem a Chapada dos Guimarães, né? Eu sou Emerson Guimarães. Legal, sensacional, cara. Vou levar minha esposa lá qualquer dia. Que demais. Caraca, cara, você tá falando, tá passando, eu tô pensando aqui, cara, que quanta experiência você adquiriu nessa jornada. Robson, você tá me chamando de velho, é isso? Nada, não, eu tô te chamando de muito. É mais velho? Não parece, viu, meu? Graças a Deus, ganhei dia, cara. Tá com 32 aí, fácil. Vou fazer agora, já, 48 anos. Eu tô pegando os cremes da minha mulher, meu. Tô passando. Você vai ver, eu vou ficar um molecão novo. Boa. Ô, Emerson, eu tô pensando aqui, cara, quanta experiência nessa jornada, irmão. Agora me diz, dessa experiência veio a Trinity, que é a sua empresa de estratégia... Não. Depois disso, ainda o franqueado do Espírito Santo, eu fiquei morando 1 ano no Espírito Santo, me chamou para fazer o mesmo trabalho lá, só que lá era mais tranquilo, que eram menos lojas, e eram todas agrupadas no próprio Espírito Santo ali, e Grande Espírito Santo. Fantástico o Espírito Santo. Aguilar, abraço para você e família aí. E aí fiquei nisso, segunda onda da pandemia, fechou tudo, né? Por lá, a gente já imaginava. Teve uma oportunidade de eu entrar como franqueado da Smart Fit. E aí, eu fui falar com quem? Com o meu mentor, Salles Mandia. E aí, falando com o meu mentor, Salles, preciso falar com você. Ele já morava fora do Brasil, já estava morando fora, né? Não estava mais... Você consegue se conectar? Tudo fechado. Ele falou, claro, conecta aí. Falei, ó, tá surgindo a oportunidade aí de entrar como um franqueado. Cara, preciso dar uns toques, porque de operação...
obra, vai e tal. Mas algumas coisas de contrato ainda, né? Eu não me sinto tão experiente ainda. Ele, pô, vem aqui, faz assim, não sei o quê, cuidado com isso daqui e tal. E uma das últimas frases dele foi assim: só cuidado com quem você vai entrar como de sócio, porque sociedade é casamento. E quem tem sócio tem patrão. Exato. E tem que ser uma pessoa de muita confiança. Falei, poxa, a pessoa que eu mais confio é você. Só que ele não tem. Ele teve o Edgar como sócio. O Salles é esperto até, né? Ele não tem sócio. Até porque, com todo respeito, ele não precisa financeiramente de um sócio. Ele sabe tocar o negócio, já tinha academia, foi da natação. É um cara que já se formou na Unisa, na OSEC também. Então, ele não precisava. Ele detinha todas as ferramentas necessárias para tocar um negócio fitness desse, né? Aí ele fez assim, ó. Eu? Ele falou, de confiança, você é o mais confiança. Você toparia? Oportunidade. Intencionalidade. Quando eu falei, você toparia? Foi intencional. Aí ele olhou, ele fez assim, topo. Eu falei, sério? Ele falou, sério, porque ele sempre falou pra mim que nunca gostou de sócio. Sócio é a mulher dele, a Lilian. Entendeu? Nunca gostou de sócio. Ele falou, você topa? Ele falou, mas como é que você acha que seria? Eu falei, é isso, entrar com tanto. Primeiro ano eu fico de gerente da academia. Ele falou, você vai voltar a ser gerente? Vou ficar o dia inteiro na academia. Fico, é meu negócio. É meu negócio, vim de baixo, gente. Eu nasci em berço de ouro, não. Sou da zona sul ali. Eu vou pra cima. E aí, o que acontece? Os primeiros 90 dias, a gente tenta bater break-even numa Smart Fit. 90 dias? 90 dias. Caraca. Entendeu? E aí, os primeiros 12 meses decidem a vida daquela unidade. Né? Então, a gente tenta deixar ela sempre crescendo, mesmo que seja pouco, para a gente alcançar o máximo que a gente pode. Então, aquela corrida, aquele sprint que você dá, cara, para tentar alcançar o máximo, porque depois ela estabiliza ali. Pode mudar? Pode. Às vezes, do nada, abre uma estação de trem, do nada muda o cenário geográfico, traz mais pessoas para aquela região e a gente acaba vendendo mais, tendo mais ativos, beleza? Mas nem sempre é assim. Então, a gente corre muito nesses primeiros 12 meses para atingir, melhorar o máximo possível o tal do ramp-up dessa unidade. Então, eu falei, eu vou ser o gerente que eu vou garantir o custo baixo e vou conseguir aumentar o lucro dessa unidade aí. Ele falou, tá topado. Vai ver quando você for para São Paulo, você vai de 15 em 15 dias, vai ver para o interior um ponto. Você já sabe qual é um ponto de academia interessante. Quando tiver, a gente fecha. Cara, mas não passou um mês. Caiu um ponto na mão dele. Caraca. Deus. É Deus. Caiu um ponto novo, um prédio pré-moldado, fizeram um mallzinho em cima, 1.200 metros, com 2 pilastras atrapalhando. Quem já trabalhou em academia sabe que quando você tem uma academia no mesmo piso, para o professor trabalhar... Olha eu contando os segredos aí, segredos das academias. Pra quem tá ligado aí, tá atento. Se tiver dono aí, fica esperto. Ter uma academia no mesmo piso, com menos pilastra, com pé direito alto, facilita você vender e o trabalho do professor de educação física. Porque ele de longe, ele consegue ver o aluno. Exato. E o aluno, para ser bem atendido, às vezes é que nem McDonald's, né? Só um momentinho, eu já vou aí. Ele já se sente bem atendido, né? Entendeu? Então... Ele viu, caiu na mão assim, ele falou, quando você for para São Paulo, você vai dar uma olhada, já estou em contato com o pessoal, veio pela rede, era um outro cara que queria abrir, não deixaram, e fui lá, e era um ponto maravilhoso, fachada inteira de vidro, coisa mais bonita do mundo, pé direito de mais de 6 metros. Caramba! Já pronto para ser uma academia, porque ele fez para ser uma academia, e aí a gente ingressou, esperou o time da segunda onda passar estrategicamente para a gente poder abrir isso daí. E desde então tá lá. Tem 4 anos já essa loja aí, que é minha. Sensacional. Com ele aí, com os outros 2 sócios lá também. Enfim, e tá lá, tá indo super bem, super bacana. Um baita ganho para a região, que é o que a gente mais queria, né? A Smart Fit tem um propósito muito grande. Né? Isso está enraizado dentro de todas as pessoas, né? Que você chegar para um professor e perguntar qual que é o propósito da Smart Fit, ele sabe te responder. Ele sabe responder. Que é democratizar o fitness de alto padrão. Legal. Entendeu? Então, por isso que a gente coloca uma máquina Hammer Life Fitness lá no meio da periferia mesmo e tá tudo certo na nossa cabeça. E o cara merece essa marca. Ele merece treinar nessa academia que ele viu lá no YouTube só.
que às vezes ele viu o famosinho do Seban, É, o Ramonzinho treinando lá. Hoje já chega nesses caras. E isso é muito bacana dentro dessa marca, dentro da Smart Fit, né? Legal você falar isso, Emerson, porque muita gente acaba desvalorizando, tem gente que critica, mas esse propósito a gente não pode negar fechar os olhos que pra ele, realmente é sensacional. Pois é. Pra galera lá na periferia que, Cara, tem vontade de treinar numa sim. máquina legal. Até Robson e Ed, os donos de academias que falam, às vezes eu tô em grupos de donos de academia, Smart, não sei o quê, bibibi. Cara, o que seria dele sem a Smart? Você já percebeu o quanto de gente a Smart colocou no mercado disponível para ele pegar? Porque a pessoa foi lá e não se identificou com a Smart também. Sim. E tá tudo bem, cara. Perfeito. E ela vai pro cara menorzinho, às vezes vai pro cara diferente, que a academia é igual restaurante hoje, já percebeu? Tem de todo tipo. Tem a mais simples, tem o lanche rápido, tem aquela mais, Six da vida aí, por exemplo, né? Não sei se eu posso falar nomes aqui. Pode, Pode, sem problema. Então, tem essas academias maiores, assim, que te oferecem uma experiência diferente, entendeu? E você precisa entender, o que o pessoal reclama, sabe por quê? Você já chegou no McDonald's e pediu arroz para comer? Não, porque você sabe que não vende arroz. Mas lá é comida, é um lanche, é mais rápido. É um lanche, de certa forma, até mais simples. Mas mata a fome e te resolve rapidamente. Entendeu? Agora, eu não vou levar a minha mulher no McDonald's para jantar. Eu levo ela num restaurante diferente. Tem um cara que tá lá, vai pôr água, ele nem deixa. Ele coloca água no meu copo. Certo. Só que eu pago mais por isso. É uma experiência diferente. Não é nem só também pelo custo, mas é uma experiência diferente. As academias também são assim. Você não consegue entender isso da academia, você escolhe qualquer academia e fica reclamando dela. Inclusive, professor, para trabalhar. Você fica querendo trabalhar numa academia que você tem uma expectativa da academia que a academia nunca disse em nenhum momento que iria te entregar. Você reclama de tudo na academia, do uniforme, do salário, da carga horária. Hoje tem professor lá, trabalha 4 horas. Tem professor que eu trabalho em 2. Quantas horas eu trabalho por dia? 8? Tá pesado para mim. Senhor, 8 horas? Lógico, todo mundo trabalha 8 horas por dia. E não tá cansado. Então, o cara esquece disso daí e ele acaba comprando uma coisa que não é legal. Eu falo muito nas contratações que eu fazia, né? Hoje não faço mais, hoje é meu gerente. Mas um negócio, Robson, que é bom, é um negócio quando você senta na mesa e todos os lados saem felizes. Quando só um ganha e o outro não, isso não é legal e não se sustenta. Agora, todo mundo saiu feliz da mesa, isso é um negócio bom. E eu falava muito isso. Não tem um período de experiência do CLT, 45 mais 45 dias? Para que serve? É para a empresa avaliar o colaborador? Sim. E é também para o colaborador avaliar a empresa. Será que a empresa é tudo isso que ele me falou na entrevista? Porque a entrevista nada mais é do que um cara querendo vender uma vaga, ele tá doido para preencher a vaga. E você tá doido para arrumar um emprego. Vocês só precisam saber se vão casar, se vai dar certo isso. E ele acaba esquecendo disso. E às vezes fica uma situação constrangedora, chata, né? Você quer responder o que o outro quer ouvir e ficou horrível. Você quer falar a sua história de 30 anos em 20 minutos de entrevista e não sai nada. E, na verdade, é isso que tem que acontecer. As pessoas precisam entender onde elas estão entrando. A pessoa precisa pesquisar. Para eu vir pro seu podcast, eu, no mínimo, assisti um episódio do seu podcast. Legal. Eu, no mínimo, eu pesquisei o nome do meu, sabe? Sim. O seu, Ed. O Robson, como é que é, de que nicho a gente está falando, entendeu? Porque eu tenho uma trajetória. Hoje eu trabalho mais com donos de academia. Se bate com seus valores também, né? Exato, totalmente. Eu não piso. Eu sou cristão com força. Eu sirvo na igreja. Eu e minha mulher. O Emerson, eu faço isso com o personal. Aí. Quando eu vou começar uma aula com um cliente novo, eu faço questão de ter o olho no olho. Eu não fecho pelo WhatsApp. Eu converso antes. Até para saber se a minha energia vai bater com a dela, se ela vai gostar de mim, se eu vou gostar dela. Já aconteceu de falar, não gostei dessa pessoa, cara. Não é o dinheiro dela que vai fazer eu dar aula. Pois é. Agora, imagina você, por exemplo, quando eu era personal, Robson, eu comecei a me aventurar, que foi uma aventura inicial esse lance de campeonato de bodybuilder, e começou a dar certo para mim. E eu comecei a entender que eu vendia mais personal com a imagem do bodybuilder. E aí que eu fiquei legal, né? Porque a minha perna não era tão grossa. Mas depois que eu virei bodybuilder, eu era o mestre em fazer perna. E antes eu não era? O que mudou aqui de um sábado do campeonato pro outro? Um troféu mudou? Olha minha expertise, né? E infelizmente eu entendi que as pessoas são assim, né? E tá tudo bem com é o isso. mercado, né? É o mercado. Você tem que se adaptar a isso. Exatamente. E aí, quando eu comecei a entender esse tipo de coisa, eu fui moldando o meu público. Então, quando um cara falou, eu quero ter aula com você, ou numa consultoria online, que desde o começo eu já fazia isso daí, perdi dinheiro de não ter investido mais, entendeu?
E até como personal trainer. Eu entrevistava a pessoa. Ela vinha conversar comigo, eu tava... Mas como é que é? E como é que tá a sua vida hoje? Eu quero aula de personal, como é que você quer saber como é que tá a minha vida? Perfeito. Como é que é o seu dia? Como assim? Você come fora ou você leva comida? Lembra, eu era bodybuilder leva marmita. Exato. Então eu queria que ele fizesse, para ele ter um resultado expressivo, ele precisaria fazer uma coisa expressiva. Beleza? E aí eu queria saber, com perguntas, como é que estava o momento de vida dele, para saber se ele tinha capacidade psicológica, emocional, para sustentar um treino e uma dieta. Porque tinha momentos que eu passava que ele tinha que ir 2 vezes para academia. Ó, você vai agora cedo, você faz um treininho de musculação, 40 minutos a gente resolve. À noite você volta, você faz 40 de cardio. Oi? 2 vezes? 2 vezes. Por quê? Porque o que você quer, você precisa. O resultado que você quer está muito longe do que você está hoje. Entendeu? Então você precisa se esforçar mais para isso, é isso. Se eu percebesse que ele não tinha essa capacidade, se ele não estava pronto, se ele não queria, eu não pegava. As pessoas não acreditavam, tipo, parecia que eu estava negando dinheiro. Entendeu? Mas eu não estava negando dinheiro, eu estava ganhando mais dinheiro com isso. Eu estava nichando. Sim. Nichando. Falei, olha, eu acho que não é o seu momento. Como assim? Pega outro personal, você quer que eu te indique? Você tá brincando comigo. Eu falei, eu não tô brincando, tô sendo sincero. Sabe por quê? Eu encho o saco. Eu sou conhecido como o personal que dá o resultado aqui na academia. Se você entrar e não conseguir, eu vou ser reconhecido como o cara que começa a não dar o resultado. E eu pego um perfil de aluno que gosta de treinar, ele não precisa ficar carregando um monte de carga pesada, não é isso. Mas ele tem que ter intencionalidade, ele tem que ter firmeza, ele tem que se desafiar, ele tem que ir pra cima, ele tem que querer comer bem, ele tem que pesar a comida. Entendeu? E se você não fizer isso, você não vai conseguir chegar onde você quer. E aí depois a culpa eu sei que sempre vai vir para mim. Personal. Entendeu? E aí se a culpa vir para mim, eu também não quero. E eu também me sinto feliz quando você consegue. Porque um dia eu também consegui. Quando eu virei bodybuilder, eu tava gordinho. Eu decidi ser bodybuilder de certa forma. Entendeu? Eu tava muito gordinho, trabalhando bastante. Entendeu? Comendo um monte de pizza. Tem uma foto minha de antes que o pessoal fala, você empurrou a barriga. Eu falei, antes fosse, viu, cara? Caramba. Pois é, e aí eu entendia isso. E naquela época, aí eu comecei a mudar, entendeu? Eu consegui entender que hoje tem nichos, subnichos de coisas, de pessoas, de lugares, de roupas. Isso. Então, você tem que saber aonde você vai. Eu sou coach, master coach Febracis, né? Nunca trabalhei com um coach em si, mas eu já fiz as imersões para ter as informações para trabalhar na gestão com os meus liderados aqui, com donos de academia. Então, lá diz muito que você precisa saber onde você está, seu atual lugar. Como é que é? Será que você se enxerga? Tem gente que tem uma visão deturpada de onde está. Tem gente que é muito bom e não, eu acho que eu não consigo. Aí fica assim, ó, eu não consigo. Não, vai você. Você tá mais preparada, ela não acredita nela, ela não sabe onde ela tá. A oportunidade é dela e ela tá passando pro outro. Ela não sabe onde tá no rolê. É tipo isso, né? E aí, você precisa saber onde você tá e você precisa saber onde você quer. Tem gente que sabe onde tá, mas não sabe onde quer chegar, claramente. Entendeu? E aí, em cima disso, você cria o tal do famoso plano de ação para poder chegar. A gente tem no nosso escritório um papel A4 e um pequenininho no porta-retrato com as nossas metas. Eu tenho meta, por exemplo, amanhã eu vou sair com a minha esposa para jantar. Se você quiser me seguir na internet, você vai ver que amanhã eu vou postar que eu vou estar no jantar. Porque eu tenho uma meta que uma vez por mês, somente eu e a minha esposa, a gente vai sair para jantar. Olha que legal. É uma meta de relacionamento. Sim. Eu trabalho 11 pilares da minha vida para isso. Então, tudo é imaginado. Eu sei a cor do carro que eu vou ter. Eu sei qual é o carro que eu vou ter. Eu sei quanto custa. Eu fui na agência ainda não comprando ele. E eu sentei, eu senti assim o volante, ó. Eu olhei e falei assim, teto solar Mercedes. Ela abriu assim, ó. Linda. Eu sei o preço, eu sei quanto é para blindar. Eu sei tudo. Ela já tá aqui, ó. Então, a gente não consegue conquistar uma coisa que a gente nem tem imaginado. Já pensou alguém querer ter uma Lamborghini sem nunca ter visto uma Lamborghini? Ela viu no vídeo, na TV, passou na frente dela, já entrou dentro, alguma coisa da... Então, nicha seu cliente, sabe? Eu acho que é tudo em torno disso. Saiba realmente quem você quer tratar. Comece a criar processos para isso, para você tratar o seu cliente de personal. Quando ele chegar, onde você vai tratar? Pô, tem amigo meu que dá aula com camiseta amassada, com barba mal feita, cheirando mal. Às vezes ele acha que, nossa, surgiu uma horinha aqui, eu vou dar um treino e depois vou dar aula. Oi? Aproveitar aquele tempinho ali, vou dar uma suadinha. Vou dar uma suadinha aqui. E aí você atende o seu próximo cliente suado? Eu percebo isso.
Eu já deixei de fechar negócios porque não aterriza na minha cabeça o que o cara tava falando. O que ele falava não condizia com a postura dele, com o Instagram dele, com o dia a dia dele. Eu não sou bobo. E as pessoas também não são. E aí você fala que você quer pegar o empresarião, que ele tá mais estabilizado financeiramente, e aí um cara desse tem tudo isso na cabeça e você não percebe. Você não tem nem assunto para conversar com o cara. Verdade. Você não sabe do que ele tá vivendo, você não sabe das coisas do país, entendeu? Você não conhece do nicho dele. Fique esperto. Dá um formulário antes do cara chegar numa entrevista e pergunta tudo. Quando você for chegar, isso gera conexão. Fica a dica aí também. Emerson, É. cara, sensacional. Nosso tempo Acabou já? acabou, passa Que isso? rápido. Mas eu queria que você deixasse aqui uma dica pro personal trainer. Você falou o tempo todo aí de mentalização, visualização, estratégia para você conquistar os seus objetivos. Então, deixa uma dica, olha para aquela câmera ali, dá uma dica pro personal trainer, pro cara que quer começar a trabalhar como personal trainer e quer ter sucesso na vida profissional. Cara, primeiro, eu acredito muito que você precisa se achar quem você verdadeiramente é. E para que o que você foi feito na tua vida. Eu acredito muito, Robson, que Deus fez a gente para alguma coisa. Perfeito. Sim. E as pessoas estão perdidas no mundo hoje sem saber. Então, primeiro de tudo, esquece o tênis, o lugar, o valor, esquece tudo. Olha para dentro de você e tente se exercitar. As pessoas se exercitam de tudo. Já foi na academia, já te passaram um treino, não já? Já. Já te passaram uma dieta, não já? Já. E o exercício da mente, quem faz? Pois é. A gente treina bíceps 1, 2, 3 vezes na semana. E o exercício da mente, quem faz? Exercite a tua mente. Quando você descobrir quem você é e você conseguir escrever num papel quem você é, dizendo primeiro quem você é de verdade, sem dizer o que você faz ou o que você tem, você já vai estar meio caminho andado. E aí depois você vai construir na tua empresa. Imagina onde você quer chegar lá na frente. Que roupa que você usa, que carro que você anda, como é que é a tua esposa, como é que você trata seu cliente, como é que é o seu cliente. Imagina ele. Eu tenho meu cliente da minha consultoria da Trinity lá. Entendeu? Ele tem um nome, você sabia? Chama Ricardo Albuquerque. É o meu cliente imaginário, que eu penso nesse cara em atender. Então, eu aconselho você a primeiro se identificar com quem você é de verdade. E sempre estudar. Imersões, livros e colocar em prática. A gente faz, às vezes, e não coloca em prática. Coloque em prática. Coloque em prática, que vai dar certo. Seja constante nisso daí. E não desista. E não ache que as coisas são do dia para a noite, porque não são. Sensacional. É, maravilhoso. Que aula, Emerson. Muito obrigado, meu irmão. Passou rápido demais. O Ed vai te dar um presente aí. Essa caneca Essa você caneca leva. é sua, cara. Uma forma de garoto, agradecer olha aí, aí ó. por você Olha aí. compartilhar seu conhecimento, sua vida profissional com a gente, cara. Parabéns Obrigado, Emerson. pelas suas conquistas e Obrigado. só por esse papo aqui deu pra ver que você é merecedor de tudo que você tem e ainda vai ter, cara. Deus Obrigado me deu e parabéns, tudo que eu viu? tenho. Parabéns. Deus abençoe. Amém. Emerson, eu já tive uma academia também. Sério? E fechei minha academia. Se eu tivesse te conhecido antes, Não talvez teria eu não fechado teria a academia. fechado. Não teria fechado. Nós vamos conversar agora em off. Vou fazer uma consultoria com Bora o ganhar Emerson. dinheiro? Bora! Galera, esse foi o Emerson Guimarães, episódio 54. Logo mais estará ao ar. Aproveite, compartilhe com os amigos e fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. E lembre-se, Tchau, o tchau. mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast. Este programa tem o oferecimento de Caramelo Esporte, soluções esportivas, do treinamento infantil ao treinamento avançado de alta performance. Materiais esportivos, tudo para esportes com raquetes. Para mais informações, link na descrição. O mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast.